Compartilhar com vocês, o tema de hoje é descansa em Deus, em todo, descansa em Deus o tempo todo. O tempo todo descansa em Deus. Repita comigo, descansa em Deus o tempo todo. O tempo todo, descanse em Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, de 1 a 17. Atos, capítulo 12, de 1 a 17. Eu vou estar lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Ok? Vamos lá. Por essa época, o rei Herodes Agripa mandou prender alguns da igreja para os maltratar. É a NVT, tá? Isso. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, olha só, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. Portanto, eram quantos soldados? 16, certo? 4 escoltas, cada uma delas com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja fazia o quê, gente? Orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. Repita comigo, de repente, uma luz brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Vamos lá? Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu a porta na frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Nós vemos aqui
quando nós estamos lendo os capítulos anteriores, a igreja já está sendo perseguida por causa do Evangelho. Então, quando, aqui no capítulo 12, Herodes começou a perseguir violentamente alguns, e o primeiro apóstolo a ser morto foi Tiago, que foi morto à espada. E é interessante que o texto relata que isso agradou aos judeus. Então ele manda prender Pedro. E tinha as intenções de levá-lo a julgamento na época da Páscoa, depois da Páscoa. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é: descanse diante do impossível. É interessante que Pedro, nós, conforme lemos aqui, gente, Pedro pensou assim: poxa, Tiago morreu. Agora eu fui preso. O próximo a ser morto serei eu. Agora, ele pode ter pensado assim: poxa, mas são 16 soldados só para me guardar? Gente, então até que o julgamento aconteça, eu não vou perder tempo. Eu vou falar de Jesus para esses soldados. Quantos acreditam que ele fez isso? Com certeza, ele vai poder contar isso para a gente lá no céu. Ele poderia pensar assim: eu vou morrer, mas eu morro feliz, porque eu morro cumprindo minha missão. Eu estava falando de Jesus, e ainda tem 16 aqui só para me guardar, eles não têm outra coisa a fazer, então eles vão ter tempo para me ouvir, né? Ele pode ter pensado assim e pode também não ter pensado isso. Ele pode ter pensado: eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, porque eu ainda não cumpri minha missão. A gente pode ficar imaginando o que será que passou na mente de Pedro enquanto ele estava na prisão. De qualquer forma, o texto diz que ele dormiu. Ele dormiu, gente, ele estava preso, algemado, entre 2 soldados. Não sei se ele estava de pé, não sei que situação era, mas o fato é que, ainda que preso e algemado, ele dormiu. Imagine você numa situação como essa. Talvez nós ficaríamos desesperados. Mas um fator interessante é que a igreja, ela estava orando fervorosamente a Deus por Pedro. Claro, Pedro sabia que a igreja estava orando, mesmo porque a igreja já estava sendo perseguida. A igreja estava ativamente em oração pelos apóstolos, pela própria igreja, pelos demais cristãos que estavam sendo perseguidos. Então, isso também nos mostra que a igreja, ela está ativa, atenta àquilo que está acontecendo na história. No decorrer dos anos, dos séculos, a igreja nunca esteve alheia aos acontecimentos da história. A igreja nunca deixou de orar pela história, onde quer que ela estivesse, seja lá no Oriente Médio, seja onde quer que for, a igreja do Senhor, ela é um exército que ativo, o povo de Deus é ativo. Porque se não fosse, no decorrer da história, diante dos acontecimentos, a igreja já teria sucumbido. Porque a igreja já passou por muitos sofrimentos em muitos lugares. Muitos lugares.
né? Então, a igreja orava fervorosamente. Ele sabia disso. Então, é bem possível que ele pensou: se eu morrer, está dentro dos planos de Deus. Se eu não morrer, também está dentro dos planos de Deus, porque eu confio na soberania de Deus. É por isso que nós precisamos aprender a ler a palavra de Deus. Os ensinamentos, como um acontecimento como esse, vivido por Pedro, nos ensina, diante das coisas impossíveis que nós podemos passar, ou pessoas perto de nós que estão passando por dificuldades, a nossa fé precisa ser fortalecida e nós precisamos aprender a descansar no impossível. E por outro lado também, nós precisamos entender a importância da igreja, de você fazer parte, eu fazer parte da igreja, porque diante dos acontecimentos, a igreja vai te sustentar. Você não vai estar sozinho. Muitos, às vezes, ao passar por questões difíceis, passam sozinhos. Não vou falar nada para ninguém, não. Mas é porque, às vezes, não está reconhecendo o poder da oração da igreja. Esse é o papel da igreja. Orar e sustentar os irmãos. Pedro estava sendo sustentado pela igreja ao ponto de descansar e dormir. Quando tem alguém orando por nós, nós nos sentimos fortes. Então, nós precisamos entender que a igreja não pode estar alheia aos acontecimentos, porque é o seu papel de intervir na história. Ela precisa estar consciente de como membro do corpo de Cristo, como parte da igreja, eu posso intervir juntamente com a igreja na história. Gente, isso é muito forte. Quando nós oramos pelo Brasil, não pense que você não está fazendo nada. Quando você ora por Nova Friburgo, não pense que suas orações não têm valor. Quando você ora pela nação, pelas nações, não pense que as suas orações não estão chegando diante do trono de Deus. Eu me lembro de uma vez, se eu não me engano, eu acho que eu já contei essa história para vocês. Quando eu estava na missão, a gente recebia, nós tínhamos 2 anos que eram separados para Dia Mundial de Oração. O Dia Mundial de Oração, a organização, em todos os países que ela está, ela recebe um material com as folhas, né, assim, os pedidos de todas as nações. E alguns pedidos vêm, a maioria dos pedidos vem de forma detalhada. Ore pela igreja no país tal, porque está acontecendo isto. Ore pelas missões, porque estão enfrentando problemas assim. Eu me lembro que numa dessas reuniões, então a gente se dividia em grupo, né, ia passando folha por folha, enfim, todo mundo orava por todos os pedidos. Era muito bom. E aí, uma vez caiu, eu peguei uma das folhas, e eu li o nome daquele país. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar desse país. Onde será que fica? Mas, enfim, o pedido estava ali, por aquele país. E eu comecei a orar, a interceder, mesmo sem saber detalhes, mesmo sem saber onde ficava aquele país.
E quando eu orei por aquilo que eu li, não parou ali. O Espírito Santo me guiou, me levou a orar por algo que não estava ali escrito, mas porque Deus sabia. Então o Espírito Santo me tomou e me começou a usar, e eu comecei a clamar por aquilo, e aquilo me marcou tanto. O que eu aprendi com essa experiência? O poder da oração. O poder da oração. Da igreja, esse é o papel da igreja. Orar. Orar, porque a gente sustenta, Deus intervém através da igreja. Então, a igreja, nós também, quando recebemos um pedido de algum irmão, nós temos o grupo de intercessão, nós recebemos os pedidos de oração, ore por aquilo. Como é gostoso. E outra coisa, gente, o que eu insisto sempre que você envia um pedido de oração, dê notícias do que está acontecendo. E quando o problema se resolver, dê notícias. É tão gostoso ver quando alguém fala assim, olha, Deus está fazendo isso por aquilo que a gente está orando. É uma enfermidade, a coisa está difícil, parece que não há esperança. Aí de repente vem uma notícia, olha, já está melhorando, os medicamentos já estão trazendo resultado, e ela se levantou, e ela começou a andar, e você vai acompanhando o que está acontecendo. Então você se enche de alegria, e sabe o que acontece com você? A sua fé é fortalecida. Isso te leva a orar ainda mais por qualquer situação. Porque você vai aprendendo, vai experimentando que Deus intervém por meio da oração da igreja. Então, quando a gente coloca o link para você orar, venha orar conosco. Venha orar. Nem que for para dizer amém. Mas você está ali, juntamente conosco para interceder. Tem outros grupos também, fora o de segunda, quarta e sexta, tem outros, e sempre é colocado um link para que você possa participar. Os jovens também têm as suas reuniões de oração. Venha, participe. Tem uma frase muito interessante que uma igreja tem como slogan: quando o povo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando o povo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Então, descanse em Deus diante do impossível. Faça como Pedro. Creia na soberania do Senhor. O segundo ponto que eu quero abordar é: trabalhe com Deus. Você observa que tudo Deus trabalha, Ele quer a sua participação. Claro que há situações que a única coisa que você pode fazer é orar. E orar é grande coisa. Porque tem gente que fala assim, não tem nada o que fazer, a não ser orar. E é pouco. Porque às vezes não compreendemos o poder da oração. A palavra de Deus já nos afirma, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Nós lemos em várias histórias na Bíblia sobre a igreja que ora, sobre situações que aconteceram por causa da oração. Então, descanse em Deus. E o segundo ponto é: trabalhe com Deus. De repente,
uma luz intensa brilhou. E as algemas que prendiam Pedro caíram. Então, o que Pedro não podia fazer, Deus fez. Pedro não podia se soltar. Ele já estava, vamos dizer assim, condenado. Ele já estaria sendo julgado. Ele estava preso, não tinha nem como fugir, porque 16 homens para guardar um. Então, o que ele não podia fazer, Deus fez. O que ele podia fazer, o anjo o instruiu. Amém? O que ele podia fazer, o anjo o instruiu. Então, de repente, a luz brilhou. A luz intensa do Senhor. E Deus interviu. Qual situação que você pode às vezes dizer assim, olha, eu não tenho o que fazer diante disto? Deixa Deus fazer. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus ser Deus nessa situação. O de repente vai chegar. De repente é a qualquer momento. De repente, qualquer hora. De repente, qualquer dia. Deixa Deus ser Deus. Agora, o que for para você fazer, obedeça as instruções que o anjo vai lhe dar. Às vezes Deus está te mostrando o que fazer. Faça. E é interessante que o trabalhar com Deus, em primeiro lugar, nos leva a aguardar o agir de Deus. Aguarde o agir de Deus. Você está em prontidão. Você está, sim, fazendo alguma coisa. Eu estou orando e eu estou aguardando o agir de Deus. E o que Ele fará será o melhor. Se é para eu ser julgado e morto, porque Pedro naturalmente estava ali, eu estou diante de uma iminente morte. Eu vou morrer feliz, cumprindo a minha missão. Amém por isto. Agora, se Deus quiser agir de forma diferente, que eu saia da prisão, eu vou estar aguardando aqui o sobrenatural de Deus. Ele pode fazer. Eu devo, enquanto eu trabalho com Deus e no agir, aguardando o agir de Deus, eu creio de fato que Deus não perdeu o controle da história. A tua história, a tua vida continua na mão do Senhor. Ela continua sob o controle do Senhor. Isto você precisa crer em todo o tempo. Em todo o tempo você precisa crer. Deus não perdeu o controle da história da sua vida. E nem da história da sua cidade, do seu país e das nações. Às vezes nós vemos, agora a gente está vivendo uma época de 22 para cá, essa questão de polarização na questão das eleições. Então, o povo vive como se a nação estivesse na mão do homem. Não é assim que vivem? Não, porque precisa ser fulano de tal no poder. Porque ele fará, ele fará, ele fará. Nas eleições agora, municipais, quantas promessas, que são meras promessas. Parece que são deuses, dizendo que farão, farão, farão. E muitas pessoas estão confiando no homem.
Mas quem tem o controle verdadeiro da história é Deus. Eu creio que quando essa luz intensa brilhou, o agir de Deus sobrenatural interveio naquela situação. Aí eu fico imaginando, Pedro já poderia ter, a gente não sabe exatamente quanto tempo ele ficou ali, mas provavelmente ele já teria pregado o evangelho para aqueles soldados. Os soldados testemunharam o sobrenatural de Deus. Da onde vem essa luz? Essa luz não é natural, não tem luz aqui nessa prisão, com tamanha intensidade. Então, eles testemunharam do agir sobrenatural de Deus. E Pedro, então, de repente pôde chegar, né? O de repente, quando chegou, mudou tudo. Mudou tudo. Isso nos mostra que mesmo nas situações mais inusitadas, nós devemos descansar em Deus. Descansar em Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, descansar em Deus. Eu estava lembrando domingo, a Josi me falando assim, mas pastora, a senhora não tem medo de voar de avião? E se o avião cai? Eu falei assim, se o avião cai, eu vou morar com Jesus. Simples assim. Não é? Gente, e se eu atravessar aqui e for atropelada? Então não é a questão de andar ou não de avião, né? A hora que o Senhor determinou, vai chegar. O Senhor está no controle da história da minha vida. Da história da minha vida. Então não há o que temer. Não há o que temer. E é interessante que Pedro estava tão atordoado, né? Porque ele estava dormindo, o anjo veio, acordou. E ele sai, vai depressa o anjo, depressa, bota as sandálias, vista a capa, venha comigo. Gente, e aí com certeza os outros anjos, né, devem ter aberto os portões. Ele sai, ele está meio atordoado, achando que está tendo uma visão. Estou sonhando, estou tendo uma visão. Demorou para cair em si. Trabalhe com Deus, porque trabalhar com Deus nos leva a aguardar o agir de Deus. Trabalhar com Deus nos leva à maturidade. Isso é fato. Situações difíceis nos mostram o quanto conhecemos a Deus. Pedro, aqui, nessa situação, já não era mais aquele homem que, andando sobre as águas, olhou para a força dos ventos, as ondas fortes e afundou. Pedro aqui já não era aquele homem inconstante e que chegou ao ponto de negar Jesus. Pedro aqui já havia amadurecido, crescido, se fortalecido. Era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele pregou, né, na sua primeira pregação, mais de 3.000 se converteu. Ele não temia em falar a verdade. E quando alguém está cheio do Espírito, um homem, uma mulher de Deus, se torna corajoso para enfrentar situações impossíveis. Se torna confiante, não se atemoriza de más notícias. Não se atemoriza de más notícias. Veja o que diz Salmo 112, 7. Vou citar aqui Salmo 112, 7. O justo não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. E
por isso que Pedro pôde dormir. Porque este homem já era alguém que já tinha experimentado bastante do Senhor, crescido, fortalecido a sua fé. Então ele já tinha amadurecido, já tinha conhecimento de Deus que o levou a até dormir na prisão, mesmo diante de uma iminente morte. E a outra coisa que eu quero falar com vocês é, terceiro ponto, o crente maduro não vacila no dia da dificuldade. O crente maduro não vacila no dia da dificuldade. Daí eu quero que você abra a Bíblia em Provérbios 24, 10. E eu vou citar 3 versões aqui. A NVI diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Olha aí, se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força? Olha a versão NBV. Se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. É outra versão. E a versão NAA. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Eu gosto mais dessa porque ela é mais curtinha, mais fácil de gravar. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então, o que esse texto nos ensina? Nos ensina que a dificuldade, ela mostra o tamanho da nossa força. Sim ou não? Se a gente fica desesperado, se a gente se mostra fraco no dia da angústia, está dizendo que a nossa força é pequena. Então, nós precisamos agradecer ao nosso querido Tiago, que nos deixou a instrução de ter motivo de alegria quando passarmos por várias provações. Porque a provação, ela nos leva ao crescimento, à perseverança. A fé se torna inabalável. Então, tem razão. Não é estranho ele dizer, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Tiago 1, de 2 a 4. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. É esse nível de maturidade que Deus quer nos levar. É esse nível de maturidade que nós precisamos atingir. Então, queridos, há alguma situação pela qual você está enfrentando e que pode estar desanimando você? Você tem olhado para ela e acha que não tem saída? Você acha que nada diferente vai acontecer? Senão aquilo que os teus olhos naturais veem, não tem jeito, não tem solução. Queridos, o de repente pode chegar a qualquer momento. O de repente de Deus, a luz intensa do Senhor, pode chegar a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer hora.
Descanse no Senhor em todo tempo. Em todo tempo, descanse no Senhor. Ele está no controle da sua história. A sua vida está nas mãos dele. E a palavra dele fala que ele não cochila. Ele não dorme. E ele cuida muito bem dos seus filhos, porque ele é um pai perfeito. Não permita que a angústia, o dia da dificuldade, o dia da notícia má, quando bater a porta, o dia mau acontece, todos nós passamos por dias difíceis. Mas esteja firmado no Senhor. Esteja atento. Olhe para as experiências que você já teve no passado com o Senhor. Traga a sua memória. Traga à memória a palavra de esperança que vem da palavra de Deus, para te fortalecer. Eu nunca me esqueço. Aliás, gente, tem uma novidade maravilhosa. Eu nunca me esqueço eu contei já essa história aqui, agora essa história vai se tornar filme. A partir do mês outubro, novembro, a partir do mês que vem. Eu já contei a história aqui da pastora René Murdoch, que foi atingida por uma paulada, quando ela estava caminhando na orla, depois de ter deixado seus filhos no colégio, e ela fazia aquela caminhada ali todos os dias. E um morador de rua pegou aquele pau e tacou na cabeça dela, ela fundou o crânio dela, enfim, resumindo, quando o pastor chegou lá no hospital, quando recebeu a notícia e chegou no hospital, ele se inteirando da situação dela, não sei exatamente o que ele falou para os médicos, e os médicos disseram para ele: o senhor não está entendendo. Quero deixar claro para o senhor, que nós faremos o possível para que a tua mulher esteja viva até às 11 horas da noite. Então, o que aquele homem fez diante da má notícia? Ele acionou toda a igreja para orar. Ele acionou todos os amigos que ele conhecia, lá nos Estados Unidos, em todas as igrejas que ele conhecia, pastores, amigos, enfim. Uma multidão de crentes estava orando pela pastora René. Nossa igreja era no mesmo bairro, lá no Recreio. Nós temos amizade com ele, nós começamos a acompanhar a nossa igreja intensamente em oração por ela. E sabe o que ele fazia? Todos os dias, naquela época, pelo Facebook, ele dava um relatório diário do que estava acontecendo com ela e como nós deveríamos orar. Por isso que eu falo da importância de ir dando notícias do que vai acontecendo, mediante o agir do Senhor. E, para resumir, depois ela saiu fora de perigo. Depois, então, os médicos disseram: ela terá muitas sequelas. Tal sequelas. Aí ele punha lá: orem por isso, por isso, por isso. E a gente orando, e a gente orando. Aí, por fim, nenhuma sequela daquilo que foi falado, ela ficou. Aí, por último, um dos olhos estava completamente desalinhado. Ela tinha que andar com tampão, porque sem o tampão, ele desalinhado, ela ficava tonta e não conseguia andar. Aí nós levamos a pastora Joia lá para orar por ela. Fomos lá na casa dela. E aí a Joia, muito interessante a maneira como a pastora Joia ora. Ela botava a mão assim nos olhos. Olhinhos, alinhem-se em nome de Jesus. Olhinhos, alinhem-se. Era até engraçado. E aí ela terminou de orar, fez aquela oração simples. E ela disse assim: em 6 dias, o seu
seus olhos estarão alinhados. Aí, todos os dias eles checavam, todos os dias. Quando foi no 5º dia, veio a notícia no Facebook. A Renê levantou com os olhos alinhados. Gente, já se tornou um livro, já agora vai ter, já até saiu a préviazinha do filme, e vai ser lançado em novembro, agora o mês que vem. Eu nunca me esquecerei dessa história. Ela me ensinou muito. Saiba de uma coisa, a sua história pode ensinar muito outros irmãos. A sua história pode e vai edificar muito a sua vida com Deus. E eu aprendi com ele. Por isso, quando qualquer motivo de oração, seja ele qual for, principalmente quando são situações difíceis, eu aciono todo mundo que eu conheço. Não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma vergonha, e pensem o que quiserem, né? E vocês sabem muito bem que eu e meu marido fazemos isso. A igreja esteve o tempo todo orando por ele. Eu acionei todas as pessoas que eu conhecia e que eu confio e que eu sabia que estariam orando. A oração é poderosa. A igreja, naquela época, orava fervorosamente. Deus interviu na história e no decorrer dos séculos continua intervindo por causa da oração da igreja. Então, queridos, tenha em máxima consideração a intercessão. Muitas vezes, lá na cozinha da minha casa, na pia, lavando uma louça, fazendo alguma coisa, Deus me traz alguém à mente para orar. Desde ontem eu estou orando por uma pessoa e vou entrar em contato com ela, ainda hoje. Outro dia aqui, 2 vezes já me aconteceu aqui, no louvor. Estou louvando. De repente vem o nome de uma pessoa, eu às vezes vou afastar, mas como agora eu já experimentei, eu fico atenta ao que o Espírito está orientando. E Deus me leva a interceder por aquela pessoa. Aí tinha uma pessoa que há muito tempo não falava com ela. Perdi o contato mesmo. E Deus me trouxe ela à mente para orar e clamar muito por ela. Aí até o Washington entrou em contato, falou assim: querido, você está bem? A Ana esteve orando por você muitíssimo. Ele falou: ai, pastor, agradeço a pastora Ana. Realmente eu estava passando por uma situação muito complicada. E Deus resolveu. Deus, sabendo que você está antenado, conectado, que Ele sabe que você tem em consideração máxima a importância da oração, Ele pensa assim: eu posso contar com você. E Ele te aciona para orar por alguém. Eu já tive muitas experiências assim. E outras pessoas também, a orar por mim. Deus faz isso. Deus faz isso. Vamos nos colocar em pé.